Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E a gente aqui está fazendo o podcast da Conexão IE. Hoje falando sobre gestão de conflitos. Hoje vai quebrar o negócio aqui, né? Hoje você sabe que... a gente tem que provocar um conflito aqui. Eu vou ter que provocar um conflito. Eu acho que eu já comentei isso aqui em alguma das nossas sessões aqui, que como nós ensinamos inteligência emocional, é muito comum quando a gente está em dupla fazendo instrutoria, os alunos perguntarem, tá, mas como é que são as DRs, né, de vocês, né? Então hoje vamos ter DR aqui, os segredos da DR, não vai ter. Hoje... Esse produto a gente cobra mais caro, né? Exatamente, DR a gente cobra mais caro, pessoal, né? Então só dar boas-vindas, né, para você que está nos ouvindo ou pelo YouTube, né, o canal da Conexão IE, o @Conexão IE, ou as redes associadas, né, Instagram, podcast, Spotify, todos os caminhos vão levar lá para o Spotify ou para o YouTube. E o canal 55 da UHF ou 11 da NET. Para o pessoal da Rede Sul. Isso, quem está nos assistindo, um prazer estar com você. Conta para nós que tu nos assistiu, isso é uma curiosidade grande nossa, se tu passou pelo nosso podcast, se tu achou algum tema específico interessante, se tu ficou com alguma dúvida, se tu tem algum comentário a fazer, entra no @Conexão IE no YouTube, nos coloca lá um comentário, ou quem sabe no Spotify também, acessa a gente, contata a gente vai adorar saber de você. Isso aí. Então vamos lá. Essa é uma das raras sessões que a gente também se planejou, né, Ali? Isso. Para tentar minimizar o conflito. Só o que falta a gente entrar em conflito aqui ao vivo e ao cores, né? Mas vamos lá. De acordo com o nosso plano aqui, a gente vai começar explicando por que gestão de conflitos é uma das competências da inteligência emocional. Isso. Especialmente no modelo do Daniel Goleman. Isso. Lembrando que inteligência emocional é um construto. O que é isso? É um conjunto de competências, né, que precisam ser colocadas em práticas para a gente atender um objetivo. No nosso caso aqui, o uso da inteligência emocional para a gente tomar melhores decisões, para a gente ter mais bem-estar e qualidade de vida, para a gente conseguir influenciar as pessoas de forma positiva e, no caso de hoje, para a gente conseguir mediar de forma mais eficaz eventuais conflitos nos quais a gente interaja. Isso. E é interessante que a gestão de conflito, ela está em qual dos quadrantes lá do modelo do Gestão Goleman? De relacionamentos. Na gestão de relacionamentos. Está dentro da dimensão de gestão de relacionamentos, também conhecida como habilidades sociais, né? Ou seja, a gente não está falando de conflito eu comigo mesmo, a gente está falando de conflito eu com os outros, tradicional, com os né? O eu comigo mesmo, né? Esse é outro episódio, né? Das vozes da minha cabeça, né? Eu lembro, né, quando o pessoal falava na pandemia, né? Não tem problema você conversar com as plantas, o problema é elas começarem a responder. Aí é danado o negócio. Então, o primeiro objetivo é esse, é conceituar, né? Conceituar conflito também. Tá. Né? E essa é a ideia do primeiro bloco ali, dos nossos primeiros 15 minutos. Mais ou menos a gente divide em torno de 15 minutos cada bloco, porque assim tá ficando mais legal de você... eu não quero tanto essa parte, eu quero o terceiro bloco. Não tem problema, pula pra lá. E aí a gente vai estar falando de uma outra coisa já. Segundo bloco, a gente vai falar sobre o quê, Ma? Segundo bloco, a gente vai falar sobre os estados emocionais e as nossas predisposições para enfrentarmos conflitos. Ou seja, de acordo com como a gente se sente, a gente está mais propenso a uma ou outra estratégia de resolução de conflitos. Esse é o ponto, né? E no terceiro bloco a gente vai trazer alguns casos reais, né, alguns exemplos e comentar algumas estratégias possíveis para a gente administrar esses conflitos. A gente tem gostado de no terceiro bloco fazer isso, falar um pouquinho da nossa experiência nas empresas, como é que a gente faz isso em consultoria organizacional, em facilitação executiva, em workshops, eventualmente, o que a gente percebeu que são dores das pessoas e que elas trazem para nós, por aí. E no último bloco, não menos importante, a gente vai falar sobre estratégias que as pessoas usam para influenciar umas às outras, quando a gente está tentando ali negociar, né, uma saída para um eventual conflito. Pronto, e daí já dá para a gente começar a perceber que conflito tem a ver com quando uma parte interfere conscientemente na intenção da outra parte para um determinado campo de interesse. Então eu tenho um interesse, você tem um outro interesse que conflita com o meu, ou seja, eles são de alguma maneira
não conseguem ser postos juntos, eles há uma não se sobrepõem. disputa, não há um ganha-ganha, não há um denominador comum que racionalmente a gente consiga. Tá aqui a solução. Gostou, gostei. Gostei, e aí acabou com essa solução ela não está disponível e aí a gente vai entrar em alguma espécie de disputa. Isso. E mesmo que a gente escute falar que a gente tente buscar relações ganha-ganha, talvez esse ganha-ganha não seja proporcional ou talvez não seja possível, ou alguém vai ter que ceder mais do que outra pessoa, né? E isso mexe com as nossas emoções e talvez já começando então a responder por que a gestão de conflitos, né, tá dentro de um dos construtos, tá dentro do construto de inteligência emocional, né, Ali? Dentro do construto e muitas vezes essa dimensão de gestão de conflitos, ela tá acoplada com o conceito de negociação. Porque negociação vem a ser todo esse processo para conseguir fazer a gestão de conflitos ser bem solucionada. Quando eu consigo, de alguma maneira, portanto, negociar, né? O que eu espero, o que eu preciso, o que eu tenho de interesse e considerar o teu interesse, né? Do ponto de vista da comunicação, eu já faço um paralelo com a assertividade. O que é uma comunicação assertiva? Ainda sem falar de interesses envolvidos. Uma comunicação assertiva é quando eu consigo te dizer o que eu preciso e eu considero o que você precisa. Né? Não necessariamente existe uma tarefa envolvida, um projeto, um recurso, alguma coisa que a gente esteja disputando, né? Mas na comunicação assertiva, o que a gente já disputa? A nossa ideia em detrimento da ideia do outro. Então dá para fazer um paralelo entre comunicação e negociação. Só para a gente já fazer alguns correlatos. Por isso que em cursos de gestão de conflitos, geralmente a gente fala de comunicação, a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de negociação. Tá tudo dentro do mesmo campo de interesse. E tu sabe que, falando aqui, por que eu acho que gestão de conflitos, né? E tu que é especialista, pode me corrigir aqui. Não, tu tá junto comigo na especialidade já, sinto muito, tu já tá nesse caldo Por que o Goleman, né, e o Boyatzis colocaram lá a gestão de conflitos como uma das competências, né, ligadas à inteligência emocional? Sim. Faz de conta, né, que é possível, que fosse possível a gente tirar as emoções, né, da discussão da negociação. Né? É um conflito, né, porque como eu mesmo estava falando, não existe assim uma solução fácil. Se houvesse uma solução fácil, justa, equitativa, né, onde as duas partes envolvidas, duas ou mais partes envolvidas, todas elas tivessem a percepção que, olha, essa solução atende todo mundo e todo mundo está ganhando, não haveria conflito. Né? Mas se você pegar a melhor das inteligências, né, racionais, a melhor das inteligências artificiais e começar a analisar, vai haver um conflito porque você fala, olha, não existe essa solução ganha-ganha. Não existe um denominador comum em que, olha, se a gente fizer isso, todo mundo vai para casa contente. Não tem. E a partir do momento que tem esse desequilíbrio, tem essa sensação de desigualdade, tem essa sensação de injustiça, isso vai disparar gatilhos emocionais em nós. Dispara, com certeza. Há uma sensação de que eu fui ferida, né? Eu estou sendo lesado, eu estou tendo que ceder mais do que o outro, né? Alguém vai ficar feliz, alguém vai ficar triste. Então, o que acontece? Estabelecido um conflito, o impacto emocional é imediato. E num processo de negociação, né, se fosse possível chegar a uma solução racionalmente, de novo, não haveria conflito. A gente vai chegar a uma solução negociada. E o que é para mim essa negociação na solução do conflito? Eu tenho as minhas percepções emocionais sobre as possíveis soluções. Você tem as suas percepções emocionais sobre as possíveis soluções. Num processo de negociação, a gente vai ter que acalantar ou acomodar essas percepções emocionais. Emocionalmente, né, dado que a solução ela vai impactar alguma disparidade, dado que a solução ela vai impactar alguma diferença, alguém vai sair ganhando mais do que o outro, emocionalmente, para a gente chegar num consenso,
eu vou ter que conseguir acomodar, né? E, ok, ficar bem com as minhas sensações emocionais, e você também vai ter que se acomodar e ficar bem com as suas sensações emocionais. Perfeito. A negociação, ela se dá e ela precisa considerar as emoções envolvidas no processo. Uhum. Então, só a partir do ponto de vista que eu consiga reconhecer, né, e perceber como você se sente em relação às possíveis soluções, e você da mesma forma, é que a gente vai conseguir chegar num denominador comum em relação a como nós vamos nos sentir em relação a isso, e a partir desse consenso emocional, a gente vai conseguir, então, chegando num consenso especificamente sobre o escopo daquilo que está sendo negociado. Isso, legal, eu gostei como tu explicou, Ma, e quero acrescentar o seguinte: esse entendimento ou esse ponto de chegada comum do ponto de vista emocional, ele não é racional. Não. Em que sentido? Eu não sei que eu estou na mesma página. A gente costuma dizer, estamos na mesma página. Quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente consegue captar a intenção dela mais ou menos como a nossa mesma intenção. Onde é que a gente quer chegar aqui? Para a gente conseguir sentar numa mesa de negociação, a gente já vai ter que ter eliminado a desconfiança, pelo menos isso. O que é desconfiar? É não saber se eu posso contar com o teu mundo emocional a favor do que a gente está tentando fazer aqui. Isso. Se esse consenso, né, ele vai se dar em torno de como a gente se sente em relação a isso, o mínimo que eu preciso ter de informação é, olha, o sentimento, a percepção, a opinião, a satisfação ou insatisfação que a Alessandra está me transmitindo, ela é real. Se eu desconfiar e achar que a Alessandra ela está fazendo estratagema, tentando me manipular, bom, não quero mais nem jogar, não brinco mais. Não brinco mais, saio da mesa. Que é o que as crianças fazem, né? As crianças fazem isso, elas estão brincando. Aí elas estabelecem, vocês já perceberam crianças assim de 4, 5 anos de idade, elas estabelecem uma regra para o jogo. Por exemplo, eu me lembro da minha quando era bem pequenininha. Ela botava os bebês na motoca e ela tinha um amiguinho de 4 anos de idade, coisa mais amada, que era o Felipe. Agora dá pra contar porque ele já tá morando no Rio de Janeiro, já tá um moço, né? Já vão fazer 18 anos os dois. E ela combinava com ele, tu vai levar o filho pra escola. E ele atravessava toda a sala para levar o filho pra escola, que ficava na sacada, né? A escola. Se ele quebrasse a regra, não, eu vou levar o filho no mercado, que o mercado era do lado do sofá. Ela dizia, não brinco mais. Por que não brinco mais? Porque eu tenho uma regra que eu combinei contigo. E nesse jogo aqui, nessa brincadeira, a gente combina as regras e a gente joga junto. Então, muitas vezes um conflito se estabelece quando aquele acordo que a gente tinha não serve mais para alguma das partes. Olha onde é que a gente quer chegar aqui. Então, nem sempre o conflito vem duas partes prontas sabendo o que querem. Muitas vezes, e no mais das vezes, as relações de trabalho, as relações entre as pessoas, elas já se estabelecem de alguma forma, de algum jeito. Até que alguém levanta a mão e diz, peraí, não tá bom pra mim. Não gostei mais dessa forma. E aí se estabelece e como é que nós vamos brincar? Qual vai ser a regra? E tu sabe que essa regra é tão mais importante quanto mais perene ou de longo prazo for esse relacionamento. Até nos livros tradicionais sobre gestão de conflitos, né, o pessoal fala, você tem 2 tipos de estratégias, né? Você tem aquela estratégia para resolver um conflito que é uma vez na vida e nunca mais. Né? Eu tenho aqui um cliente satisfeito. Eu posso até resolver o conflito de forma que eu, né, ganhe e esse cliente perca. Eu saí ganhando, mas perdi o cliente. Sim, né? Foi a única vez. Foi a única vez. Vitória de pirro. Vitória de pirro. Mas se é um relacionamento de longo prazo, que eu quero que esse cliente volte várias vezes, ou é uma questão dentro de uma organização, né, entre áreas, entre processos, cliente interno, cliente externo, né? O que acontece? Essas regras começam a ser cada vez mais importantes. Isso. Porque a gente vai estabelecer, né, uma dinâmica, a gente vai estabelecer uma estratégia, né, de relacionamento que vai ser a base para esse conflito, o conflito da semana que vem, o conflito do mês que vem, né, porque é inerente às organizações, né, você ter que analisar e resolver problemas. Né? As organizações, inclusive, elas se formam porque existem dificuldades e problemas tão complexos ligados a
produzir um produto, fabricar um produto, vender um produto, prestar um serviço, há conflitos de interesses, as partes interessadas têm interesses conflitantes entre si, etc, etc. Então, uma organização ele se forma porque duas cabeças pensam melhor do que uma na resolução dos problemas associados ao atendimento das necessidades humanas. Tá, e aí só para nós fechar, olha, já estamos fechando o primeiro bloco. Nossa. Quase, que rápido, né? Eu ia só comentar então que temos diferentes dimensões e naturezas de conflito. Se você entrou aqui há pouco tempo e está pensando, poxa, mas eles não estão falando do conflito do dia a dia, do conflito da internet, do conflito de você pegar pessoas que têm visões partidárias diferentes, visões de mundo diferentes, visões religiosas diferentes. Esses conflitos nossos do dia a dia são conflitos pontuais em torno de valores que não são compartilhados. E eu diria que são os conflitos mais quentes que existem. Os conflitos em cima... Os mais explosivos. Mas os conflitos mais difíceis, de alguma maneira se desmontarem, são esses de relações de longo prazo. E que são conflitos em torno de processos de trabalho, de relacionamentos, de políticas que são trocadas entre uma parte e outra, conflitos entre nações, que a gente vê que se estabelecem. Pega um conflito na ONU, por exemplo, são centenas de pessoas tentando estabelecer alguma base comum. O que a gente está falando aqui são de conflitos, né, que, precisam ser resolvidos. E 2, vão ser resolvidos através de uma negociação. E quando a gente vai negociar, a gente vai ter duas partes reais que vão chegar a um consenso considerando suas necessidades, expectativas, valores, emoções. Esse conflito explosivo aí que tu falou da internet, tem um monte de meme na internet, né, que tem lá 2 animaizinhos, 2 cachorros. Ai, né? Dá pra ver. Aí tem um portão, né? E aí um cachorro latindo do lado do portão, outro cachorro latindo do lado do portão. Mas eles não vão se morder, porque tem um portão. Aí o pessoal abre o portão. Quando abre o portão, os cachorros ficam quietinhos. Fecha o portão, os cachorros... Então, esse conflito da internet, que o cara vai lá, entra na rede social, se diz indignado, cancela, etc, etc, etc. Uma coisa é um comportamento anônimo numa rede social, sem um compromisso nenhum de chegar a um consenso e negociar com uma parte real. Aí é uma catarse coletiva, né? Aí o camarada vai lá e ele aproveita para jogar, como de repente talvez ele possa até ter conflitos reais, que ele não tem a habilidade de chegar com as pessoas envolvidas nesses conflitos para resolver seus problemas, ele pega e para aliviar, tem gente que vai para academia, tem gente que vai tomar uma cerveja e tem gente que entra na internet e começa a bater boca. Né? Mas não há esse compromisso de negociação, por isso que fica essa catarse coletiva. E às vezes a pessoa até, eu ouso a dizer, se vicia, né, em ficar batendo boca ou nas redes sociais. Tanto é que tem um meme comum, né, que fala que o melhor está nos comentários. Né? Exatamente. O melhor do post está nos comentários. A pessoa vê um post polêmico, nossa, deixa eu ver o que o pessoal está batendo boca aqui, né? Exatamente. Porque não há... Aí as pessoas, elas tiram todos os véus, né? Elas já estão anônimas. E aí, eu desconfio que tem gente que põe ali, o grupo da família está muito desanimado, deixa eu colocar um absurdo aqui para ver, aí começa, né? Então, a gente está falando aqui de conflitos que requerem negociação. Tá, muito bem. Então, primeiro bloco encerrado, estabelecemos tipos de conflito, onde eles acontecem. Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, a gente está entendendo, então, estados emocionais mais adequados para os conflitos. Eu queria começar contando um exemplo do que eu vi na internet. Vamos lá. Eu fui atrás de uma música para estudar. Eu estava precisando escrever, ainda estou esperando escrever uns artigos essa semana. E aí eu fui, acho que eu digitei no YouTube assim mesmo, música para estudar, alguma coisa do tipo. E apareceu uma música que tinha muitas curtidas. E de fato era agradável, uma música assim, era uma fotinho de uma canequinha e uma imagem de uma cidade no fundo, caso você vá procurar, só que eu me lembro é isso. Tinha uma caneca, um livro e uma cidade no fundo. E o que eu achei, e o que eu achei muito interessante foi que nos comentários as pessoas disseram assim, ó. Mas assim, milhares de comentários. Parabéns a você que chegou até aqui. Continue estudando. Você se esforçou. Tudo vai dar certo. Parecia uma ilha no meio da internet. Um lugar
em que as pessoas foram para encontrar uma música para se concentrar. Aí a pessoa vai lá, escreve no comentário: parabéns! Nossa! Desejo tudo de bom para você e sua família. Assim! Como se fosse um mural de recados. Lembram dos murais de recados que a gente tinha lá em São Luís Gonzaga, terra da minha mãe? Tem numa sorveteria no centro da cidade. Um mural de recados. Ah, meu Deus. Que as pessoas podem deixar o recado uma para outra. Sim, né? Numa época que não tinha telefone, não tinha celular, deixava o recado ali. Na sorveteria. Pois é. Em Catanduva também tinha uma coisa assim. Era uma coisa assim. E aquele posts ali, aqueles comentários dessa música no YouTube... mostram um estado emocional compartilhado que eu tenho certeza, se precisasse fazer uma resolução de conflitos com aquela galera ali, mas olha, resolvia em 2 minutos. Sim. Todo mundo numa vibração, digamos assim, de bem-estar e de proporcionar o bem-estar para o outro. Muito peculiar, né? Muito peculiar. Agora, o que a gente quer levantar aqui é que um conflito, né, já vai disparar gatilhos emocionais. Qual vai ser a natureza ou qual vai ser a polaridade dessa emoção vai depender, né, em função das nossas habilidades aqui de influência e negociação, ou quão mais ou menos preparado eu estou com argumentos, com dados, etc, etc. A gente vai trocando aqui figurinhas na mesa e o vento vai ficando cada vez mais a seu favor ou a meu favor. Conforme a vela muda, né, que a parte que está perdendo vai ficando mais murchinha, triste ou raivosa. A parte que está ganhando vai ficando mais tranquila. Mas agora, então isso é o estado emocional, né, que vai se desenrolando na medida que a negociação vai acontecendo. Vírgula. Outra coisa é o estado emocional de fundo, de base, que eu já trago comigo quando eu sento à mesa. Eu nem comecei a negociar ainda. A gente pode nem ter começado a conversa. A treta nem começou. Vai dar treta, mas a gente nem sabe disso. Mas você está num estado emocional e eu estou num estado emocional. E esses estados emocionais, né, eles são cola, né? Esse que é o nosso problema, né? A gente não tem assim uma agilidade emocional para tirar essa emoção e investir outra emoção conforme a necessidade. As emoções, dependendo do que está acontecendo com a gente, elas grudam, né? Elas ficam, a gente fica ruminando aquele estado emocional. E eu entrar para uma negociação já com um estado emocional onde eu estou, por exemplo, com raiva, né, de alguma coisa muito grave que aconteceu comigo, né? Eu estou discutir com algum familiar, discutir com algum subordinado, discutir com o meu chefe, tô brigando com o gerente do banco, sei lá o quê, né? Eu já tomei um Todd, né? Aí o que acontece, né? Eu tomei um Todd. Aí eu sento à mesa com a Alessandra, que a Alessandra queria fazer uma reunião comigo. Marcelo, eu preciso falar contigo, ó. E ela me coloca uma situação na mesa e essa situação é com relação ao conflito de interesse nosso. E ela vem querer argumentar, cheia das boas intenções. O que está escrito aqui na minha testa? Pode vir quente que eu estou fervendo. Já estou com o café tomado, como eu estou de café tomado. Então, o que acontece? Qual vai ser, em função desse meu estado emocional, a predisposição, né, para chegar para a Alessandra, vamos brincar de negociar. Eu não vou brincar de negociar. Nunca. O contrário também acontece. Deixa eu dar um outro exemplo em cima dessa situação que tu colocou. Eu tive um dia em que eu fui humilhada. Digamos que eu tinha uma situação que eu tinha que apresentar um determinado projeto e alguém disse que estava com algum erro muito grande que eu cometi e eu me senti humilhada, me senti envergonhada. Ato contínuo, eu tenho uma reunião na parte da tarde e alguém traz uma negociação. Qual é o brio que eu tenho para me colocar e colocar os meus interesses? Você vai falar, tá, leva, ok? Tá bom, faz o que tu quiser, né? A minha vida tá um horror hoje mesmo, só mais uma. Ok, pode pisar em cima. Pode pisar, faz crack, né? Então, assim, tanto os estados mais defensivos, e no sentido de raivosos, eles podem te indispor a perceber a necessidade do outro e o lugar do outro, como quando você tá mais amedrontado, quando você está passivo
pacífico, e passivo, melhor do que pacífico é sempre bom. Quando você tá mais passivo e você não consegue se posicionar... Você vai se submeter, você não vai defender os seus interesses. Você não consegue se posicionar. E também, se você está mania... Isso, o cara que tá sentindo lá um balão inchado, né? Mas Ali, tem um problema. Não, isso aqui não é problema. Mas não faz o que você quiser. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, vamos tomar um café. Não seja negativo, não fica falando das bobagens da vida. Mas isso daqui, Ali, não, isso aqui vai se resolver sozinho. Não precisa se preocupar. Aí a pessoa vai evitar. Pronto, então vamos pegar esses 4 tipos aqui, porque eu gostei da ideia da gente pegar as 4 emoções de base. Medo, raiva, tristeza e alegria. E a gente sabe que daqui saem centenas de estados emocionais, mas a gente está falando da cor principal de fundo. E o que isso provoca numa mesa? Aí no meio. Já botei? Medo, raiva, tristeza, alegria. Tá. Já botei. Então, as 4 principais, né? 3 mais de fundo negativo e uma de fundo positivo. Mas também vai causar efeitos colaterais possivelmente nocivos, né? Nenhuma delas é o ideal para uma negociação. Sim. O que é o ideal numa negociação? Se sentir bem. Se sentir bem centrado e sem nenhuma emoção tão grande que possa turvar o teu raciocínio. Né? Águas calmas. Uma emoção com um nível de energia baixo. Por que um nível de energia baixo? Porque eu vou precisar interagir com a pessoa. Eu vou precisar ouvir. Você consegue interagir com uma pessoa com alto nível de energia? Não. Ela tá Você consegue conversar com alguém gritando contigo? Não. Você consegue conversar no meio da balada, no meio do baile de carnaval com todo mundo pulando? Não. Dá pra conversar no meio da torcida de futebol quando o seu time faz um gol? Muito menos. Tem que baixar o nível de energia, né? Então tem que ser uma emoção com baixo nível de energia e uma emoção, né, mais ali pro centrado, nem triste demais e nem feliz demais. Isso aí, um ser mais centrado. Mas vamos percorrer as 4 então. Lá. Se eu estiver com medo, já disse, vou me acovardar e não vou conseguir defender meus próprios interesses. Vou ter mais medo de perder algo além do que eu estou perdendo do que vontade de ganhar. Se eu estiver com raiva, eu estarei pronto para passar um trator em cima de você. Mesmo que eu perca tudo, eu quero garantir a possibilidade de ganho máximo. Eu posso até ter uma vitória, mas vai ser uma vitória de pirro. Que eu vou até levado, mas eu destruí minha relação. Eu destruí a relação, porque o que importa para mim é ganhar. Na próxima vez que eu precisar negociar contigo, né, e tu tiver as cartas na manga, eu tô lascado. Que é o que se diz das pessoas com raiva. De novo, voltei para as crianças brincando. A gente diz que quando 2 crianças começam a brigar, não sabe perder. A pessoa quando tá brava, ela fica sem saber abrir mão de. Ela só enxerga o que ela quer ganhar. Isso aí. Se ela estiver triste, vejam que interessante. A tristeza vai fazer com que ela analise cada detalhe do que é dito. Cada linha do acordo ela vai ler. Porque ela não tem pressa para a solução e ela fica ali reconhecendo cada possibilidade do que pode ser ou não ser. Ela poderá postergar esse acordo ad eterno, porque a tristeza é muito pouca energia para efetivamente chegar numa finalização, e ela poderá ter dificuldades de explicar o que ela efetivamente quer. Ela sabe muito mais o que ela não quer do que o que ela quer. E você vê que uma pessoa triste, né, Ali, deve ser, assim, uma das contrapartes mais difíceis de você negociar. Porque uma pessoa triste... Não, vem cá, Ali. Eu já perdi. Então... Exatamente. Eu já perdi, dane-se, eu já perdi. Eu não tenho mais nada a perder. Não tenho o que você me ameace, não tenho o que você me coaja, não tenho o que você me acene, né? Eu não vou ficar... toma aqui esse brindezinho. Não quero brindezinho. Então, não preciso disso. Uma contraparte, né, que você vai negociar e ela está triste... ela vai estar com a análise crítica dela tão em alta, que se ela não conseguir, né, vislumbrar um sentido naquela rumo que a conversa está dando, é o que você falou, essa negociação ela pode se estender ad infinito, porque eu já perdi tudo mesmo, não tenho mais nada a perder. A tristeza, só para a gente fazer a legenda paralela, ela é a emoção que ela é embasada cognitivamente numa perda. Então, o que fala o Paul Ekman, né? Ela tem o corpo como base evolutiva a percepção de uma perda. Ou, como disse um menininho de 12 anos numa oficina que eu fiz uma vez numa escola, nunca vou esquecer. Tia, a tristeza é quando o bicho já nos pegou.
Uhum. Então, se a raiva é eu consigo matar o bicho, porque eu sou mais forte, o medo é corre do bicho, sai daqui. Não brinco mais, não brinco. Não vou sentar mesmo, daqui que a bola é minha, vambora. A tristeza é eu já fui mordido. E aí eu tenho muito menos disposição a trazer possibilidades novas, a ver o que eu preciso, né, o que será o amanhã. Tem que valer muito a pena você me tirar desse estado aqui que eu me encontro. Isso. E aí alegria, a gente pensa, então vamos ser alegres. Claro que é bom ser alegre. Ser alegre é uma delícia para o nosso sistema imune, ser alegre é maravilhoso para a nossa saúde física e mental. Numa negociação, a alegria nem sempre é a melhor companheira. Porque a alegria, especialmente se ela for uma coisa ligada à euforia, ela vai te desligar a análise crítica e o risco. Então você poderá ter tendência a tomar decisões achando que tudo vai dar certo, tu faz uma aposta um pouco alta demais num futuro que você não conhece. Você fica excessivamente confiante. Exatamente. Então faz de conta que tu tá muito alegre. Né? Muito e a feliz. gente está aqui negociando, por exemplo, uma divisão de tarefas. Então, olha, vamos fazer o seguinte, né? A gente tem esses 3 livros aqui para ler. Eu vou ler esse daqui e você lê esses 2. Né? Ai, tudo bem, eu adoro ler. Ah, legal, eu adoro ler, eu consigo ler. Né? Eu consigo, não tem problema. Não, me dá esse daqui que é menorzinho, ó. Toma esse daqui que é maior, e aí porque você é a super leitora de livros, né? Eu adoro ajudar pessoas, mas me dá mais um se tu não quiser, tá com algum problema, eu faço... Você pode fazer os 3? Então faz os 3, ah, que legal. Os 2 palhaços. É o que acaba acontecendo. Então, quando você está com essa euforia, você acha que você vai ler 5 livros. Você acha que não há denodo que vai te vencer. Você vai conseguir matar o dragão, ou o então filhote o do contrário, dragão. A pessoa está te dizendo, eu não quero ler livro nenhum. E tu diz, não, claro, uma hora tu lê. Não, mas eu não gosto de ler, Ali. Não, mas tu não gosta hoje. Amanhã vai dar tudo certo e tu vai conseguir ler. Pega esses 3 aqui, uma hora tu consegue. Ah, tá bom, vai, vou conseguir. Entende? E daí tu faz aquilo que... E eu tenho clientes de coaching, aqui me veio um na minha cabeça, que é maravilhoso, um queridão, que ele é uma pessoa extremamente positiva e muito alegre, o tempo inteiro muito alegre. E a gente estava justamente tratando sobre isso, comentando numa sessão, de que ele acaba não percebendo quando a cota de possibilidades e responsabilidades já chegou, já se esgotou. Ele sempre acha que pode fazer um pouco mais, ir um pouco além. E ele acaba sendo um super candidato a não saber dizer não, ao burnout e por aí vai. Então, quando você for sentar uma mesa de negociação, né, você, ao medir, ao filtrar, né, a emoção da outra pessoa, você já tem ali uma pista, né, de o que essa pessoa está predisposta a fazer. E usa essa informação com inteligência. Mesmo, por exemplo, eu estou vendo que a Alessandra está excessivamente alegre, confiante, né? Ela está ali num estado mania. Vou me dar bem. Eu vou dar esses 3 livros aqui para a Alessandra ler. Eu não vou ficar com nenhum livro para ler. Não tenho mais problemas. Sair feliz da mesa de negociação. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu aceitei por um Não estado vai dar emocional certo. que estava no momento. Eu apenas posterguei o problema. Porque se eu tentar dar uma desperto, né, e empurrar essa missão para a Alessandra, eu vejo que a Alessandra está com a guarda baixa, porque ela está num estado emocional de euforia e ela aceita mais do que ela consegue, né, dar conta, no final das contas, a equipe, né, vai se dar mal. Esse problema vai voltar para mim, vai chegar daqui a uma semana. E aí, Ali, leu? Ah, mano, não consegui ler. Ó, tá aqui, os livros ainda estão em cima da mesa, a gente ainda precisa resolver esse conflito aqui da necessidade de ler livros. Mas a gente vai dar conta essa semana, Mar. Foi só a semana passada que não deu. Percebe? Não adianta, né? Tá, mas aí, Mar, o que eu queria comentar é o seguinte. Esses casos que a gente fez aqui das 4 básicas e das possíveis predisposições, é claro que é uma super simplificação que a gente fez. Na vida real, tudo é muito dinâmico. Então, se eu fui, de alguma maneira, convencida a fazer uma tarefa que eu não quero, não tenha dúvida que eu tô colhendo um ressentimento dobrando a esquina. Sim, a gente e que na semana que vem... Quebrando aquelas regras de... e na semana que vem eu vou olhar pro Marcelo e vou pensar, ele vai me dar mais um livro para ler. E aí eu vou ter 2 pesos, 2 medidas quando vir o Marcelo. A mesma coisa a tristeza, ela não sempre vem acompanhar, nem sempre vem sozinha, às vezes ela vem acompanhada. Uma companhia que pode fazer
para tristeza é o medo. Uhum. Se eu tiver medo e tristeza, a resposta vai ser bastante diferente. Ela vai ser muito mais passiva e rancorosa. Porque a pessoa vai dizer, tá, tu me convenceu, mas eu não... Você me paga. Você me paga. Daqui pra frente... E aí eu vou guardando uma raivazinha lá no fundo. Você vai ficar ressentido, né? Você vai começar a ficar ríspido com essa pessoa. Isso, né? é isso. Vou ser cínico, porque o cinismo é uma das expressões de tristeza no trabalho. Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo, Marcelo. O dia não podia estar melhor, né? Se você tá com alta energia, você parte para a briga. Se você tá com baixa energia, você é cínico ou irônico, Você é né? cínico, você é irônico, você é debochado, né? Então, é interessante como a gente está colocando os tons mais puros, mas existem misturas que acontecem. E o que vale aqui de estado emocional versus negociação? Presta atenção de como você está se sentindo e qual é o óculos para a realidade que esse sentimento te permite usar. Muito bem. Agora vamos dar umas dicas práticas para as pessoas, né? Não, espera, vamos para o terceiro bloco. As Então, dicas exatamente. ficam por último. É que o terceiro é a gente falar de cases reais. Então, essas são os cases reais, né? Dicas práticas em cima de cases reais. Tá bom, Tá? combinado. Então vamos lá. Viu, a gente já fez uma negociação micro nesse momento, né? Do que fazer no terceiro bloco. E vocês perceberam que eu cedi, né? Eu acho que não, hein? Depois vocês contam, eu acho que fui eu que cedi, mas beleza. Muito bem, alguém tem que ceder, né? Vamos lá, a gente pegou aqui 4 casos, vamos ver se a gente tem condição de ver todos. Eu vou te propor a situação e tu vai falar, bom, como é que eu lido com essa situação? Ai, obrigada, gostei. Uma situação de uma interação de curto prazo, em que tem, por exemplo, um cliente e uma atendente, né, de alguma loja. Certo. E esse cliente, ele chega ali bravo. Ele está extremamente insatisfeito com alguma coisa que aconteceu. Tá. E ele está furioso, e ele está gritando, ele está querendo falar com o gerente, ele está... O que a gente faz com esse cara? Em primeiro lugar, não mostre medo. Claro, observa se ele não está armado, né, em primeiro lugar. Mas dada a tua segurança física, integridade física garantida, procure não mostrar medo. Porque uma pessoa com raiva, ela procura 2 coisas possíveis. Se ela for um pouquinho maníaca, ela poderá buscar um palco para mostrar que ela está ali para gritar para todo mundo com um celular filmando, algo do tipo. É o que o pessoal fala das Karens, né? Que é o fenômeno das Karens. O fenômeno das Karens, né? Outra coisa que ela pode fazer é tentar te fazer ficar com medo dela para ceder. Porque o mecanismo de manipulação de uma pessoa com raiva, mesmo que ela não tenha a menor consciência disso, é provocar o medo. É vencer no grito. É vencer no grito. Então, quando eu te provoco medo, eu te submeto à minha vontade. Tu sabe com quem tu tá falando? Olha eu gritando no microfone. O pessoal acordou agora. Já teve alguém que, nossa quem senhora, tá quente. Quem tava ouvindo o podcast... Quem tava meio dormindo, o que aconteceu aqui? Volta de 15 segundos, né? Perdi a briga da batalha. Então... Só pra ver se tá atento, pessoal. E aí, assim... Para essa pessoa, então, a primeira estratégia é não tenha medo. Ou controle o seu próprio medo. Como é que tu pode também movimentar essa pessoa? Tu pode chegar um pouco mais perto dela, olhar de uma maneira não agressiva. Olhar, eu digo sempre, na região dos olhos, mas não nos olhos. Que é para não parecer que você está confrontando essa pessoa. E aí você pede para ela com uma voz firme, o menos falhada que você conseguir colocar. O que eu posso fazer para lhe ajudar? O senhor venha até aqui, por favor. Essa pessoa, ela tem que, para desarmá-la, ela tem que se sentir ouvida, né? Ela tem que se sentir ouvida, mas ela tem que perceber que você tem comando da situação. Senão ela vai dizer, eu quero falar com o teu chefe. Com você eu não falo. Contigo eu não falo. Tu jamais vai receber essa pessoa com um sorriso no rosto, porque isso seria debochar da raiva dela. Tu vai mostrar a gravidade, a seriedade, tu pode assentir com a cabeça, para quem não tá vendo, eu tô fazendo para cima e para baixo com a minha cabeça, né? Tu pode fazer esse tipo de coisa para ela perceber que você a está ouvindo, que você está atento a ela. E que é grave a situação. A situação é importante para você também. Não desdenhar da situação. Não desdenhe e não mostre medo. Já se você conseguir fazer as 2 coisas, nossa senhora, aí já está com metade do caminho encaminhado. Se tudo der certo, o nível de energia dessa pessoa vai baixar. Desde que ela fale o problema dela em detalhes. Se sinta percebida e
e ouvida e compreendida, e só com um nível de energia baixo é que ela vai estar disposta a ouvir algum tipo de contra-argumentação. Nunca, jamais contra-argumente No meio da hora em que a pessoa enquanto ela está com energia alta. Não, ela vai aumentar o nível de energia dela, ela não vai mais te considerar um ouvinte qualificado, ela vai querer falar com outra pessoa. E eu te digo uma coisa, isso já aconteceu com a gente, já vi acontecer na minha frente também. Assim que você escuta essa pessoa com atenção, com intenção real de querer ajudá-la, ela logo em seguida diz, desculpa, eu acho que eu gritei contigo, não era contigo. Uhum. É que essa situação me deixou muito nervosa. A pessoa está num sequestro ali emocional. E a pessoa te diz isso. Me desculpa, eu acho que eu me excedi, eu acho que eu fiquei muito brava. Ótimo. É uma primeira pista que agora ela está disposta a ouvir. Agora sim eu posso começar a fazer qualquer coisa com ela, eu posso falar com ela. Então tentar eu entrar posso num oferecer um processo copo de negociação. d'água. Posso oferecer um copo d'água, posso perguntar se ela quer se sentar. Mas o primeiro momento eu tenho que mostrar a minha disposição em realmente ajudá-la. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Legal. Situação 2. Relações de longo prazo. Então, você trabalha lá numa equipe, né? E tem aquela pessoa ali na equipe de trabalho, sei lá, se ela está com um problema pessoal, se ela está com alguma dificuldade, né, fora, né, da organização, e ela começa a tratar todo mundo, né, com cara feia, de forma ríspida. Ela fala uma coisa assim que desce, né, torto. Essas rusguinhas, né, que a gente vê às vezes. Eu vou até botar uma pimenta a mais, Ah. Aconteceu com outro cliente meu aqui. Aí eu gosto que a gente vai trazendo os clientes sem dizer quem é o dono, né? Isso que é bom. Deus o livre dá um nome no cliente, mas que justamente ele tinha uma pessoa numa área da empresa, sabe o velho conflito de comercial e produção, né? Sim. Vamos dizer que fosse uma coisa assim, não é exatamente o caso, mas vamos dizer que fosse. Então, essa pessoa, ela fazia a demanda do trabalho do meu cliente. Então, digamos que ela vendia e o meu cliente precisava produzir, né? E era extremamente agressivo. E só falava por e-mail. E ele tentava fazer uma conversa, uma forma mais branda de aproximação, e essa pessoa só falava aos gritos, porque ele tinha receio, entre outras coisas, ali no de ter que ceder. E a estratégia dele para não ceder, para não se negociar, para nada, era começar qualquer coisa, ele dava uns gritos. Isso é muito comum. Por Isso exemplo, é muito comum. O comprador quer comprar o melhor preço. O cara da produção quer o maior de produtividade. O cara de vendas quer aumentar. E esses conflitos, esses vão interesses acontecer. O cobertor curto. A gente fala, né? Nossa, bem-aventurados aqueles que trabalham em empresas, né? Que o cara que compra o que vai ser produzido e compra o que foi vendido. Nossa, eu vendo o que eu produzi e o que eu tenho em matéria-prima. Geralmente o pessoal e o que eu consigo entregar. Entrega o que não foi vendido, né, que não foi produzido e que eu não tenho matéria. Nossa, socorro. É o tal do planejamento operacional integrado. Exato, e aí a gente coloca o conflito como uma coisa processual, né? Ela pode estar entre áreas de uma empresa. Sim. Então, como é que tu lida com isso? Para começo de conversa, eu acho que o relacionamento tem que ser pauta e não apenas a tarefa. Então, isso é um hábito das lideranças antigas que eu tenho visto nos últimos anos sendo trazido à tona, né? Então, assim, eu percebo que antigamente a gente só se preocupava em ter que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que cumprir o dia a dia, tudo list. Não importa como, é o tal do duela a quem duela, né? Agora não. Agora eu posso chegar para o meu parceiro, para o meu colega, para o meu... Pessoal, vamos fazer uma reunião para falar um pouquinho sobre a forma como a gente está interagindo? Independente do conflito A ou B ou C com o cliente X, Y ou Z. Vamos falar de floresta, né? O que está acontecendo? Vamos falar sobre o nosso como, sobre a maneira como nós estamos lidando com as situações. Então, a pauta não tem que ser a tarefa, tem que ser o como. Tem que ser o processo. Tem que ser o processo. Tá? E o processo envolve relacionamento. Eu nunca vou me esquecer aqui, lembrei de mais um conflito muito comum, além desse do vender, produzir e entregar, que é o conflito das equipes de TI.
Porque um tem que fazer o código, o outro vai falar com o cliente, um outro analisa se tem a qualidade ou não. Uma equipe de TI é uma fonte de conflitos deliciosa, né, para acontecer. E alguns estão no site do cliente, outros não estão no site do cliente, estão na empresa que oferece o serviço, então são provedores de serviço. Como é que esses caras conseguem lidar com os conflitos? Eles precisam trazer reuniões para falar de conflitos. Não é para falar de linha de código. Sim. Não é para falar de prazo. É para falar da maneira como a gente vai interagir, vai se comunicar. E aí é que entra o ponto que a gente começou o podcast falando. A comunicação é parte de compreender negociação. Como é que a gente está conversando? A gente está mandando o WhatsApp às 10 da noite para cobrar alguma coisa? A gente está fazendo as pessoas terem que escrever e-mails de qualquer momento do dia sobre um problema que a gente colocou na mesa agora de manhã. A gente quer de tarde o problema sendo resolvido. Como é que está a nossa negociação de prazo de atendimento, né? Isso aí. O que tu tá rindo aí, mano? Eu tô rindo aqui, tô lembrando que tem um conflito aqui comum, né, entre eu e a Alessandra, que quem é que fala mais, né, nos podcasts. E eu quero a auditoria de minutagem desse episódio aqui. Eu vou pegar o último pra gente fazer junto, né, mano? Tá, mas aqui... Mas no primeiro bloco tu ganhou, vai. Tá bom. Mas, tu sabe que tu estava falando aí do processo, e eu lembrei aqui da situação também das armadilhas que a gente mesmo se impõe em práticas de gestão que existem nas organizações. Tá. Eu lembrei de um caso de um cliente nosso que tem lá nas avaliações de desempenho periódicas uma prática de ranking forçado. O que é isso, pessoal? Imagina que eu tenho aqui uma equipe e eu tenho que dar uma nota, né, para o desempenho dessa equipe. E essa nota vai ter consequências, né, para os indivíduos dessa equipe. Em função dessa nota, ele vai ter possibilidades de participar de projetos, receber mais ou menos remuneração variável no fim do período, se habilitar para a progressão de carreira. Só que essa empresa ela usa uma coisa que é chamado ranking forçado. O que é o ranking forçado? Até hoje ainda existem organizações que fazem ranking forçado. Eu tenho aqui 20 pessoas. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo coisa. Não, você tem que diferenciar. Você tem que forçadamente falar, olha, dessas 20, quais são as duas... Que ficaram na lanterninha... Que assim, ó, esses caras estão na lanterninha. Tabela e quais são do Campeonato Brasileiro. Vão ser rebaixados. Isso. E quais são as duas, né, que vão disputar o campeonato superior lá. Então você faz esse ranking forçado, só que não é em função, né, de um desempenho acumulado, um campeonato de pontos. Não. É um gestor que numa análise subjetiva tem que falar, olha, esses dois vão ser rebaixados e esses dois vão ser promovidos. Está estabelecida a cinzânia. Né? Porque esses dois que vão ser rebaixados, eles vão ser párias naquele grupo, eles vão ficar insatisfeitos. E qual que era a ideia por trás lá do ranking forçado? Se tudo der certo, eles vão até se desligar da empresa. E esses dois aqui, que vão ser promovidos, que vão vai ser ter retidos, um super reconhecimento, vão inspirar, né, os que ficaram aqui dentro, né, do meio de campo. É um jeito muito antigo de se fazer e também com um toque bem americano, esse da avaliação multipares, que a gente chama, e de ranking forçado como apoio, né? E aqui tu tá dizendo uma coisa importante, existem práticas que são corrosivas das relações humanas. E a gente precisa eliminar essas práticas. Então não adianta só eu falar com as pessoas, trabalhar o emocional das pessoas, fazer treinamento comportamental, né, competência, não. Tem que fazer a faxina nos processos, é o que tu estava falando, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Como é que a gente está lidando com essa coisa? Precisamos fazer um planejamento operacional integrado aqui. A gente precisa parar de ter essa briga toda semana entre o cara de vendas, o cara de produção e o cara de suprimentos. A gente tem que fazer um... Vamos se combinar que a gente está sempre brigando pelas mesmas coisas? Então vamos tentar criar um sistema? Isso, temos que fazer uma faxina, né, nas práticas. E o último exemplo aqui, nossa, estamos estourando. Olha lá, esse daí já está no último bloco, vai ficar pro próximo. Não, tem mais um quarto bloco aqui. É quando a gente disputa na tomada de decisão. Tá. Né? Que tá aqui a situação, né? Você entende a situação, eu entendo a situação. Só que nas minhas crenças e valores,
eu interpreto essa situação de um jeito. E nas suas crenças e valores, você interpreta essa situação de outro Esse é o jeito. conflito mais difícil de solucionar, mano. A gente estava justamente comentando isso lá pelo segundo bloco. Existem 3 escalas de um conflito. A primeira escala é o problema de comunicação. Ele é relativamente fácil de se lidar. Eu diria que mais ou menos logo depois está a escala processual, que é essa que tu disse do vender, produzir, entregar, que é uma coisa que ocorre sempre pela característica das partes envolvidas. Mas ainda é relativamente fácil de resolver. Ainda é relativamente fácil resolver. Numa escala intermediária, já esquentando, é o conflito estrutural. Que daí é porque nós temos recursos ou questões que sempre batem no mesmo lugar, que não é pelo processo, é pela natureza do que eu preciso e do que tu precisa. E uma escassez de recursos. E uma escassez. Isso é estrutural. A última escala é o conflito pessoal. E no conflito pessoal é uma questão de valor. Então, algo que é caro para mim não te importa nada. Pá, aí complicou. E é por isso que os conflitos entre nações, os conflitos pós-guerra, são os mais difíceis. Tá aí a nossa, nesse momento na humanidade, a tristeza da guerra da Ucrânia, que já fechou 1 ano. E por que é tão difícil resolver? Porque são conflitos de interesses que não tem como chegar num ponto comum. A gente sabe aí, não vou me posicionar aqui politicamente, sei dos horrores que estão acontecendo, acho um absurdo, mas independente de ser na Ucrânia, poderia ser em outro lugar, em outros conflitos lá, por exemplo, a questão toda... Na África, que está acontecendo o conflito lá, os 2 grupos de ditadores disputando poder. Isso. Se não me engano, na Moçambique. Isso, porque porque uma coisa é o valor individual. E a outra é o valor coletivo, cultural, religião, partidário. O que é um partido? O que é uma ideologia partidária? É um conjunto de valores compartilhados por uma determinada comunidade de pessoas. É uma forma de você entender e interpretar um determinado problema. E aí, como é que você vai juntar pessoas que têm... ideologias diferentes. Completamente diferentes. Então, é extremamente difícil. Eu não vou dizer que é impossível, mas é extremamente importante para poder ser possível que as pessoas abram-se à visão do outro e que eu parta do princípio que, no meu ponto de vista, eu não estou enxergando o todo. Aquela história do elefante, né? Os 5 cegos e o elefante. Isso. Por isso que o pessoal fala da importância da diversidade nos conselhos de administração das organizações. Perfeito, e aqui a diversidade não é a diversidade de gênero, né? Porque não adianta... Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho importante também. Tá, mas nós não era nesse sentido de... a gente pode ter 5 homens e 5 mulheres, né? A gente pode ter pessoas negras, pardas ou brancas, a gente pode ter asiáticos, espanhóis, etc. Tem que garantir diversidade de pontos de vista, diversidades de entendimento. Então, se tem lá um ponto de vista ou um entendimento preponderante, os outros aqui vão ser minoria. Eles nunca vão conseguir mostrar esse outro ponto de vista. Por exemplo, é comum numa organização você ter, olha, eu preciso aumentar a produtividade. Vamos capacitar as pessoas ou vamos investir em tecnologia de informação? Vamos capacitar pessoas ou vamos investir em processos, em sistemas? Vamos investir em tecnologia para melhorar? Tecnologia. E investimentos ou vamos guardar para tempos difíceis? Imagina se a maioria que está ali, né, é partidária da inovação e da tecnologia. Danem-se as pessoas. Né? Mas então, se eu tenho ali uma das forças que é preponderante e é apenas um dos sábios cegos analisando uma das partes do elefante, o que eu preciso fazer? Colocar a diversidade ali. Por isso que, geralmente, esses conselhos, eles tentam representar diferentes áreas ou diferentes funções da empresa. Chama aqui o cara de compras, o cara de vendas, etc, etc. Mas não adianta nada chamar pessoas de diferentes funções se não há diversidade de crenças e valores. Perfeito. Se não há diversidade de entendimento. E se não há abertura para o entendimento da realidade do outro. Isso aí. Muito legal. Gostei da gente chegar. Estamos com 54 minutos. Então, vamos falar de uma solução, né, de intervenção, né, em organizações para melhorar os processos de negociação,
que é uma das soluções que a gente aplica nas facilitações executivas Da lá no Conexão Senex, E, né? Com o Senex, Conexão E. Vamos aproveitar para ver a vinhetinha aí do Senex. Muito bem. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi Diz quais são. tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. E aí, pessoal, chegamos no finzinho. A gente quer fazer assim menção a 2 livros que ajudam a gente a se inspirar aqui nisso, que é o Negociações Eficazes, da Harvard Business Review, e ele traz um compêndio muito legal, um resumo muito bacana de como se trabalhar a questão da negociação e do próprio conflito. E esse livro de base aqui, eu gosto muito dele, é o Inteligência Emocional 2.0. Eles são os que têm os nomes das dimensões, exatamente os mesmos que a gente dá na Conexão IE, para as 4 dimensões do Daniel Goleman: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. E eles trazem dicas muito práticas de como se colocar no lugar do outro, de como fazer a consciência social acontecer. E claro que eles trazem aqui também algumas estratégias de como antecipar, prever no caso, e solucionar conflitos. Agora, o que eu quero falar, né, de uma solução possível é do EASY, né, que é o exercício de estratégias de influência. O que acontece? Quando a gente reguladas as questões emocionais que podem impedir que haja uma conversa, uma negociação. Quando a gente está negociando, em essência, o que é negociar? Lembra que existe um conflito e não tem como ficar 50-50, não tem como ficar, né, bem para todo mundo. Alguém vai ter que ceder. Então eu vou influenciar a Alessandra para que ela ceda. Ao mesmo tempo, a Alessandra vai tentar influenciar o Marcelo para que ele ceda. E a gente vai ficar aqui numa ciranda de um tentar influenciar o outro. E existem estratégias para isso. Existem formas de influenciarmos uns aos outros, né? Por exemplo, uma forma da gente influenciar uns aos outros é a construção, né, de uma relação interpessoal. Como eu sei que eu tenho que negociar muito com a Alessandra, o que eu posso tentar fazer? Me tornar amigo da Alessandra. Gostar de gato, por exemplo. Né? E descobrir que eu adoro gatos. E aí, que ao falarmos de gatos, estamos criando uma conexão. Aí eu vou sempre chamar a Alessandra para almoçar, né? Eu vou sempre dar dicas, né, de veterinários ou de coisas, né, para a Alessandra. Eu vou me tornar amigo da Alessandra. Porque quando a gente sentar para negociar, como nós temos uma relação de amizade que foi construída fora da mesa de negociação, quem sabe tu é mais suscetível às minhas influências. Marcelo pareceu ou não pareceu mais maquiavélico com essa estratégia aí? Mas existe. Existe, né? gente. Então, o que acontece? Eu gosto muito que a Alessandra fala, né? Como é que o teu pai falava, Ari, numa mesa de pôquer? A questão é que é o seguinte, se tu tiver... isso é uma máxima de um jogador de pôquer americano, que perguntaram para ele era um grande jogador, né? Meu pai jogava pôquer também, era um excelente jogador. E perguntaram para ele que dá uma dica pro pessoal, como é que tu consegue ganhar todas, o que tu faz para saber das pessoas, dá uma pista, né? Se esse cara blefa, se esse cara não blefa, qual que é a estratégia? Aí ele disse assim, olha, é o seguinte, quando eu chego numa mesa, em 10 minutos eu descubro quem é o pato. Pato é aquela pessoa que entrega o jogo, né? A pessoa tá falando ali, ela já entrega. Ela tá mexendo as cartas e já tá mostrando ali que tá se sentindo mal porque pescou uma carta ruim. Esse é o pato. Mas também tem uma coisa, se em 10 minutos eu não mapeei o pato no jogo, eu me levanto porque o pato sou eu. Então o que acontece? Essas estratégias, elas existem e são utilizadas. Claro que são. Então o que acontece? A gente pode ficar completamente ingênuo, né, com relação a isso. Ou o seu pato. O seu pato, né, e ser suscetível a essas estratégias, você está sendo influenciado e nem está percebendo, né, que houve foi, uma estratégia. Né?
Depois você sabe aquela coisa da faísca atrasada? Fala, putz, né? Nossa, era essa já foi, né? É. Ou então você pode aprender a reconhecer essas estratégias, utilizar essas estratégias e se defender dessas E estratégias. eu sempre digo nos treinamentos, quando a gente ensina essas estratégias, usem seus poderes para o bem. Porque saber manipular e influenciar, e eu botei duas palavras diferentes porque são coisas diferentes. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Isso todo mundo pode saber. Então, o mais importante não é você usar uma estratégia de influência para manipular, e sim você não permitir que ninguém te manipule. Isso. Esse e é o aí, ponto. como é que a gente faz? Existe uma avaliação, né, que a gente mede o grau de proficiência ou domínio, né, de cada uma dessas estratégias, e a partir dessa avaliação a gente ensina essa pessoa, tá? Como é que você vai lidar melhor com essa ou com aquela estratégia. Ou até mesmo, né, existem para algumas delas, não todas, né, formas éticas de se aplicar essas estratégias de negociação. Por quê? Porque a gente vai negociar. Negociar é isso. Negociar é influenciar as pessoas. Mas existe uma forma de influenciar as pessoas de forma positiva. Muito bom, gente. Adorei, fluiu muito rápido. A gente quase comeu um bloco inteiro. Não brigamos? Não brigamos, embora possamos ter assustado algum ouvinte. Desculpa se eu fiz isso em algum momento. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo Arerê, né, Má? Isso aí, né? Tudo de bom para vocês e usem seus poderes com responsabilidade aí. Exatamente.